Sexta-feira, 19h30. Olha o grande mestre. Grande, doutor Tiago, satisfação. Doutor Roberto, que prazer inenarrável poder contar com o senhor aqui nessa live, nessa sexta-feira, 19h30 da noite. Nós estamos aí promovendo esse bate-papo aí sobre o Tribunal do Júri. Queria primeiramente deixar registrada aqui a minha satisfação e fazer uma introdução rápida aí para a galera que está entrando. Doutor Roberto Carlos é promotor de justiça. Tive o prazer de conhecer ele aqui na cidade de Coronel Fabriciano. Hoje ele está na cidade de Coromandel, aí realizando as suas atividades à frente do Ministério Público, e promovi aí, estava já no pé dele há alguns dias aí, enviando o convite para a gente poder fazer esse bate-papo. Ele que é um grande tribuno, e hoje a gente materializar esse convite e fiquem todos à vontade aí para mandarem as dúvidas e participar desse bate-papo conosco. Obrigado, doutor Tiago. Muito feliz aí do convite. Na verdade, já estava enrolando já há um tempo, né, para a gente realizar essa live. Não estou muito afeto a essa área digital, mas é um caminho sem volta, né? Eu fico muito feliz de poder participar, porque o Leste Mineiro eu carreguei e carrego hoje excelentes lembranças, grandes amigos aí que eu constituí e sempre tive uma relação muito boa aí com os advogados, sobretudo advogados competentes que ladeavam aí o plenário do júri de Coronel Fabriciano, que eram júris dificílimos de serem feitos para acusação quanto para defesa. O senhor sabe bem, a gente vai falar aí de alguns casos. E eu fico muito honrado aí de lembrar do senhor, doutor Bruno, o doutor Rogério, o doutor Gersi, que trabalhavam muito ali no plenário, né? Em Timóteo também, que eu tive uma experiência bacana, do doutor Luiz Eduardo, que está aí dando a honra da sua presença. A doutora Angélica também, que foi minha companheira de concurso na época do Ministério Público de São Paulo. E lembro também do doutor Willerson, lá em Timóteo, Em Timóteo. um grande tribuno, né? Ali também foi uma experiência muito bacana, né? Coronel Fabriciano, eu brinco aqui em Coromandel que Fabriciano foi uma escola muito forte para mim. Aí eu tive a possibilidade de aprender muito e sem dúvida vocês me ajudaram muito a crescer no Tribunal do Júri, grandes tribunos que são aí. Então é um prazer estar falando com o senhor novamente. Obrigado, doutor. E aqui os comentários nós vamos deixar para o lado aqui alguns, depois a gente faz aí os agradecimentos ao pessoal. Alguns já mandaram aqui, lindo, Rei Roberto, perguntaram aqui se tem algum apelido carinhoso. Pô, a galera, né? A galera é foda. O pessoal aqui, aí, ó, o pessoal de Goiânia com ciúmes, mas enfim, gente, vamos tratar de Tribunal do Júri. Mas, doutor, me Mas fala uma coisa. eu nem vi o pessoal de Guanhães aí, que bacana. Foi minha primeira comarca no Ministério Público. Um abraço aí para eles. O pessoal de Rio Vermelho também, que me aguentaram no início de carreira, que é meio assustador, né, doutor Tiago? Verdade. Conta um pouquinho para nós aí, doutor, o que antes da gente entrar propriamente aí no tema do Tribunal do Júri, e eu percebo no dia a dia que a gente vê muita essa curiosidade das pessoas que querem ingressar na carreira do Ministério Público. O que te fez aflorar ao ponto de exercer essa função de promotor de justiça? Porque muitas pessoas acham que olha só pelo viés financeiro, e a gente sabe que é uma atribuição muito árdua, bonita, uma responsabilidade muito grande, e principalmente, né, desaguar aí no Tribunal do Júri. É até interessante minha história com o Ministério Público, porque quando eu iniciei os estudos na faculdade, eu até brinco quando eu conto isso, porque eu vim de uma cidade muito pequena do interior de São Paulo, né? E normalmente você conhece três pessoas na cidade: o juiz, o delegado e o padre. Ninguém sabe quem que é promotor, ninguém sabe quem que é essa figura do promotor de justiça. Quando eu entrei na faculdade, nem sabia que existia a figura do promotor. Era um aventureiro ali no direito. E aí eu chego lá na faculdade e vejo um colega de República sendo estagiário do Ministério Público e ele relatando sempre com entusiasmo, né, a figura do Ministério Público, que em algum ponto
no contraponto com a advocacia, nós atuamos aí em termos com os advogados da sociedade defendendo a tutela social. E desde então eu fiquei muito admirado com as atribuições do Ministério Público e comecei a ver a possibilidade de estágio, entrei no estágio e foi seguindo um caminho e vendo essa beleza. O que me chamou a atenção no Ministério Público, eu demorei muito para, ainda na condição de estagiário, e depois eu fui assessor no Ministério Público do Mato Grosso do Sul, até ingressar aqui no Ministério Público de Minas, me chamava a atenção a tutela coletiva, e com o tempo eu fui entrando no direito penal, e o júri em si foi uma paixão que me chamou muita atenção de atuar, porque, de fato, o senhor sabe muito bem isso daí, porque atua muito no júri, o júri, ele nos chama, né? Ele não atrai, ele não nos deixa entusiasmados ali na defesa da causa, para atuar, cada um na sua função, e isso era muito marcante para mim. Então, foi caminhando nesse sentido, e hoje estou feliz e não me vejo exercendo outra função. Vejo os colegas caminhando na advocacia, outros na magistratura. Eu confesso que eu acho a advocacia uma das carreiras mais brilhantes e mais difíceis, e, sobretudo, o senhor pode falar muito bem aí nessa área criminal, o quanto é difícil a atuação do advogado, e por isso que eu sempre tive muito respeito e sempre uma relação muito transparente com os advogados que trabalhavam e sempre trabalharam comigo. Né? Verdade, doutor. A advocacia é um sacerdócio, né? Assim como quem atua no Tribunal do Júri, quem está à frente aí ao Ministério Público, não é uma atividade fácil. E se tratando de Tribunal do Júri, não é local para aventureiro, não é mesmo? O Tribunal do Júri tem uma frase aí que muito gostam, do Rui Barbosa, né? As pessoas gostam de dizer, Tribunal do Júri não é local de covarde. Mas a gente vai além. A advocacia, tanto a advocacia como o Ministério Público, se ele não estiver preparado, se ele não estiver vocacionado para estar ali exercendo aquela função, muitas das vezes ele vai se perder e não vai fazer mérito realmente ao cargo que ele exerce. Antes ainda, doutor, na resenha na sexta-feira é mais a resenha, um pouquinho aí de júri, a resenha, a galera aí tomando a cerveja, quem estiver tomando a cerveja, toma a cerveja, gente. Amanhã é dia dos namorados, né? Façam lá suas gracinhas. Mas o pessoal, o doutor Luiz até mandou uma mensagem aí falando o seguinte, árbitro, professor, promotor, tem mais alguma função aí ou parou aí? O senhor foi árbitro profissional, né? Doutor Thiago, por incrível que pareça, quando eu falo isso, parece que é uma piada e o pessoal dá risada, né? Não sei se é pelo tamanho que eu tô hoje, pelo tamanho que eu fui, as pessoas não acreditam. Mas eu fui árbitro por um bom tempo aí, apitando futebol amador, futebol profissional, e eu gostava muito dessa área do futebol. E quando eu falava que eu estava fazendo direito, as pessoas não acreditavam. Mas você tá nessa área aí, o que você quer fazer com direito? E pior ainda que no fim eu acabei com a arbitragem e segui no direito, mas é uma passagem muito interessante da minha vida e que me ajudou, por incrível que pareça, ela me ajudou a lidar muito bem no tribunal do júri, né? Porque o árbitro de futebol, ali, você tem que comandar e controlar as emoções dos outros, ele acaba exigindo de alguma forma nossa no tribunal do júri, porque a depender dos advogados que a gente trabalha, isso fazendo contraponto ali, alguns advogados buscam o contato direto com a gente, chamando o promotor por uma espécie do combate mesmo para ele entrar. E se você não tiver a tranquilidade de não cair na vulgo pilha, né, você consegue conduzir bem, né? E isso eu acho que, pelo menos nisso, eu conseguia muito bem. O senhor pode falar melhor do que eu, porque a gente já trabalhou em lados opostos no plenário, e eu tentava ser o mais tranquilo possível, mais calmo, ao ponto de advogado reclamar. Não, ele não dá nem para ir para cima dele porque ele tá muito tranquilo. Mas você sabe que esses são os piores para nós, advogados, né, doutor? Porque às vezes a gente traça na advocacia, principalmente no tribunal do júri, a gente tenta traçar o perfil ali de um debatedor, né? Principalmente analisando quem vai ser ali os eventuais jurados. A gente tem a lista dos jurados. Então a gente tem uma percepção de talvez tentar escolher o público e estudar quem é a pessoa que vai estar ali gladiando com você ali dentro daquela tribuna. E o doutor Roberto, além dele ser muito simpático, ele é muito carismático e respeitoso com as partes. Então isso dificultava um pouco a defesa, porque às vezes a gente queria jogar uma pilha, queria
jogar uma armadilha, uma situação para ele, e ele tranquilo, calmo. E aí, muitas das vezes, o debatedor se perdia, porque o júri é aquela questão de, além do convencimento, tem a questão também das estratégias. E aí, doutor, só já para a gente iniciar o papo de júri aqui, eu faço até uma citação aqui a um escritor. Ele era um crítico do racismo. Ele tem uma frase muito bacana que ele diz o seguinte: é, numa época de guerra, ele diz: Senhor general, diz o comandante da tropa, está tudo pronto para a execução do prisioneiro. Falta apenas um insignificante detalhe: o julgamento, que é o que nós vamos falar, que hoje é o julgamento do Tribunal do Júri. Então, eu queria dizer, queria inicialmente perguntar para você, doutor, a gente tentou criar um roteiro, mas a verdade é que nós fugimos do roteiro. Vamos bater um papo e vamos falar o que a gente sente, o que a gente acha. Com a sua experiência, você consegue visualizar e nos dizer se realmente o júri ele traz uma carga de justiça ou não para a sociedade? Isso daí é uma dúvida que muitos assim me perguntam e, por incrível que pareça, muitos do direito, inclusive, acham o júri como uma instituição ultrapassada. Eu confesso que, com o tempo, eu observo que não consigo distinguir se as decisões dos juízes togados são mais justas do que as decisões do tribunal do júri. Por vezes eu vejo muito mais justiça propriamente dita no tribunal do júri do que aquele processo todo hermético que a gente realiza, todo formal, naquela linha. E quando eu me deparo com as decisões do júri, eu vejo o sentimento. E para mim, sinceramente, na condição de promotor, observar uma decisão do júri é importante até para eu sentir, e eu falo isso nos plenários, né? Para eu sentir a caixa de ressonância do que a população pensa sobre determinado fato. Eu acho que o Tribunal do Júri, pelo contrário, é uma instituição que sobrevive e é o fecho de luz que a gente tem de democracia dentro do Poder Judiciário e que, por vezes, as decisões ali são muito mais justas do que as decisões proferidas pelos juízes togados. É a mesma percepção que o senhor tem? É a mesma, é o que eu sempre digo para o pessoal: o resultado do Tribunal do Júri é um termômetro. É dali que a gente vai, né, criar e vai balizar se realmente, porque você vai ser julgado pelos seus pares, são representantes da sociedade. Então é eles que vão dizer se aquele comportamento realmente é digno de uma condenação ou não. Tem a questão dos advogados. Antigamente a gente pegava muitos júris, principalmente o Tribunal do Júri ganhou uma fama pela advocacia, mas é um teatro, é um circo. E hoje a gente vê que isso mudou muito, principalmente em razão da tecnologia. Né? O grande mestre Gessi, ele mesmo fala isso: fala, Thiago, antigamente júri a gente ganhava no gogó, e era ali gritando, na eloquência, e hoje muitas das vezes você conduz um julgamento mais na técnica, mais nas provas, talvez trabalhando com equipamentos de tecnologia, PowerPoint, apresentando as provas de um outro ângulo, para conseguir o resultado que propriamente aquela gritaria, aquele ato circense que ocorria ali com todo respeito à palavra circo. Mas eu sou fã. É bacana você falar isso, Thiago, porque hoje, sim, fazendo uma leitura, eu já fiz júris com advogados de cada um com uma estratégia diferente, mas realmente uma coisa que eu posso consignar é que o jurado ele espera técnica, ele não espera aquele circo, e quando ele nota que é circo, ele já vê que é desaforo, e eu acho que na percepção do jurado, ele observa que lá está testando a minha inteligência. Então, se você não trazer para ele elementos concretos que suscitem em alguma medida ali ou a dúvida, ou para incutir uma verdade, ou para afastar ali os pontos, os jurados eles não caem mais nesse tipo de postura, não. Eu acho que essa percepção, até essas ferramentas tecnológicas aí, hoje todo mundo tem acesso às informações. Normalmente, nos casos de cidade pequena, onde tem uma repercussão, o senhor já fez vários aí em Coronel Fabriciano, a gente inclusive já fez alguns juntos, né, de casos de repercussão aí em Coronel Fabriciano, e que o jurado já tem uma noção do que está sendo colocado ali para o julgamento, já sabe o que está sendo posto. Isso, concordo que gera para ele até uma inclinação para a acusação e gera um esforço argumentativo um pouco maior para a defesa, para afastar essa incursão, mas
esse tipo de postura de gritaria, de teatro, falar do carro do promotor, do sapato do promotor, do terno do promotor, não sei do que, e tudo mais que já vivenciei alguns tipos de situações, infelizmente não cola. Né? Eu acho que isso não cola para o jurado. Hoje em dia, o jurado moderno que vem pegando. Se for antigo, então, o jurado mais velho, aquele tradicional e tudo mais, esse pode ter certeza que cola menos ainda. O carreirista, né? Tem jurado que é carreirista, tem jurado que tem determinadas comarcas aí que não trocam a listas, e também por falta de opção, e acaba que conheço jurados que já são mais de 30 anos jurados, então eles já sabem mais do que propriamente muitos advogados, promotores que estão ali. Mas, doutor, eu queria que você desse uma dica, assim, para a galera que quer iniciar no tribunal do júri. O que, na condição de debatedor, orador, o que você poderia dizer para o pessoal para estar em início de carreira, ou a galera que já está também já conceituada aí no tribunal do júri, o que você deixaria de dica naquele momento da fala ali da acusação? Depois a gente pontua um pouquinho aqui da defesa. Doutor, é até difícil eu dar a dica, porque na verdade a gente vai, cada júri a gente vai aprendendo e tendo uma estratégia diferente de acordo com o caso ali. Sem dúvida nenhuma, eu acho que qualquer um que se coloca no tribunal do júri, e se valendo daquela palavra que o senhor deu no início aí para a gente começar a live, de extrema preparação, né? Um conhecimento profundo dos autos, de quem vai ser julgado, se possível, fazer um estudo do perfil dos jurados para entender até a fala, o tom de fala que você vai trazer. Mas o que eu acho mais importante é saber encaixar o discurso ao público. Às vezes eu pego alguns júris que vêm com um linguajar muito técnico, o defensor, ou até os colegas promotores, técnico muito rebuscado, a finalidade é passar a sinceridade e a prova dos autos para o jurado. Isso, ser muito técnico no júri, no sentido de encher as palavras como se fosse um memorial escrito, né? Escrevendo muito bonito, muito claro para o jurado, isso não atrai, como não atrai qualquer conversa. Você está falando ali para 7 pessoas que por muitas vezes estão ali não querendo estar, né? Mas estão dispostos a fazer um julgamento e você tem que trair a atenção deles e gerar essa empatia. Se você vir com um discurso muito técnico, muito pautado no robusto, eu acho que tem uma dificuldade. Então é bem o que o Edilson Mongenot costuma falar, a espécie do discurso híbrido. E eu brincava na época que nós fazíamos júri, eu falava, doutor Tiago, o senhor é excelente, é bom de resenha no júri, viu? Tem uma resenha no júri que vai colocando novela e vai enfiando um exemplo, mas são exemplos cotidianos. Você vai trazendo o jurado para dentro daquele contexto, né? Você traz ele para aquilo lá, seja na condição de vítima, seja na condição de acusado, e traz ele na condição de julgador, da forma equidistante, para ele ver o que colocar. O que não dá é para a gente ficar falando ali de falar de muito técnico, materialidade, autoria, sem deixar claro que o laudo está aqui, morreu alguém, foi tanta facada, o autor é esse, porque o fulano falou que foi ele, o outro falou que foi ele, tem a perícia aqui no celular, é isso. Porque se a gente for muito técnico, eu acho que prejudica muito a nossa comunicação com o jurado. Não sei se o senhor tem também essa percepção. Tem, doutor, e é o que você disse. Eu acho que essa questão dessa formalidade no tribunal do júri, quanto mais você ser informal e tentar falar a língua do jurado, falar a língua do povo, trazer a realidade para ele, a sua verdade, dentro do que realmente está acontecendo, do que você sente do processo, eu acho que você se aproxima mais do jurado, conta ali os casos. Todo jurado assiste novela, não tem ninguém hoje que não assiste novela. Tinha uma época, na época que estava passando o Big Brother, eu contava as histórias do Big Brother e entrelaçava ali com o caso que eu estava contando para dar um exemplo. E aquilo eu sentia ali no jurado um sorriso, né, um carinho pela história, e é isso que faz essa ligação entre você e a pessoa, ao ponto dela gerar essa credibilidade e falar, opa, espera aí que eu vou ouvir que realmente essa história tá me seduzindo. Porque a gente inicia um julgamento, as pessoas pensam só já nos debates, mas tem a fase de instrução,
Às vezes a gente inicia um debate, um júri que começa 9 horas da manhã, e inicia por volta de 8 horas da noite. E aí, muitas das vezes, você pega o jurado cansado. Tem a questão da incomunicabilidade, um não pode conversar com o outro, não tem acesso a telefone. O máximo que ele vai fazer é tomar um cafezinho, uma água, comer e ficar ali, ou cochilando, muitas vezes eles cochilam, ou olhando para você, o promotor, para o juiz. Então, se você não tiver ali aquela maldade, o famoso diriguidum ali de brincar e talvez descontrair, fica um clima ruim, né? A não ser que venha aqueles júris em que a gente pega, às vezes, a acusação ou a defesa, aquilo que o senhor disse. Eles partem mais por confronto pessoal, aquela agressividade, e aí chama aquela atenção para quem está assistindo, para quem não conhece, do que propriamente discutir as provas dos autos. E, doutor, você me deu um nicho aqui para duas situações. Mídia, júri midiático. Eu já fiz muitos casos midiáticos, acredito que o doutor também já trabalhou. Nós trabalhamos num aqui em Fabriciano. E qual que é a sua opinião? Você acha que a mídia ela influencia a favor da acusação ou a mídia, de uma certa forma, ela mexe um pouco ali com o resultado do julgamento? Doutor Tiago, eu não sei se chega ao ponto de nós termos um veredito antecipado aí em favor da. Os jurados já chegam com um veredito formado, né? É evidente que, enquanto ser humano, né, nós estamos aí bombardeados por informações, e as informações nos chegam de todos os lados, é bem possível que o jurado já chega ali com alguma percepção daquele caso, né? Isso acaba gerando, e isso há de se reconhecer, acaba gerando um esforço maior, não por parte da acusação, mas por parte da defesa, no sentido de mostrar que algo que estava sendo apontado pela imprensa não é necessariamente o que está ali nos autos, ou ao menos ali trabalhar com uma base de dúvida, né? Que a materialidade, a autoria que tem que ser demonstrada ali não é aquela que se exige na novela ou no noticiário, mas é algo muito mais profundo que você veste com a liberdade das pessoas. Essas questões de mídia, assim, é evidente que influenciam o jurado, mas como também vejo hoje em dia a defesa explorando muito bem isso daí, no sentido de já antecipar e fazer o contraponto junto à imprensa. Nesse ponto, até o Ministério Público fica um pouco. Não sei se. Normalmente os promotores não costumam dar entrevista, né? Falar sobre o caso antes, a gente não tem isso, mas se eu fosse advogado, e eu vejo muitos fazendo isso, eles já antecipam, fazem um contraponto, às vezes colocam até o cliente à disposição da imprensa para ser entrevistado, para trazer também aquele outro lado da história, para que não gere também só um. Eu acho que a advocacia hoje já está atenta nisso daí e já está sabendo explorar muito bem essa questão junto à imprensa para trazer as informações também na perspectiva da defesa e não só na perspectiva ali do jornal, né? Eu acho isso muito bacana. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de fazer isso daí também. Já, inclusive, a gente acompanhou agora o caso recente do Daledone, né, da Speechless, em que a defesa lá teve, lá em Curitiba, salvo engano, a defesa teve um trabalho grande, ele foi para a Record, tentou ir para a Globo, buscou todas as formas de comunicação para tentar demonstrar a outra versão, ao ponto de colocar o acusado pelo menos na mesma linha, né, do que está sendo ventilado, e ele não ser apresentado ali em tese, de uma forma que a pessoa já chega ali. Um outro exemplo que a gente pode dar aqui, clássico, e que vai ocorrer o júri, é da Boate Kiss, né? Acho que da última vez que eu estava acompanhando, foram pronunciados, o STJ manteve, e aí eu fico imaginando, foi determinado o desaforamento, mas em razão do tempo as pessoas esqueceram um pouco. Mas imagine, você participar de um julgamento daquele, a comoção social que deu, o país parou em razão daquela cidade, quem já não tomou conhecimento com esse fato, né, e ao ponto de já não ter a sua íntima convicção já abalada. Outro ponto, doutor, que eu queria te perguntar, e eu percebo muito, advogados, alguns promotores, utilizando, vamos fazer aqui um paralelo entre religião e tribunal do júri, né? Alguns acreditam que talvez
fazendo ali uma radiografia do jurado, imaginando que ele seja ou um católico, ou um protestante, ou, né, qual seja a orientação religiosa dele, em fazer um discurso pautado na religião, levar a Bíblia, utilizar isso como argumento. Eu, particularmente, já fiz isso. Eu gostaria de saber sua opinião, se você já fez e o que você acha disso. Tiago, eu acho que no júri a plenitude da defesa e o exercício da acusação na perspectiva da gente alcançar ao máximo ao jurado é válido qualquer tipo de argumento, né? Até porque eu já vi muito bem explorado pela defesa as questões religiosas, né? Eu, enquanto cristão e conheço bem a Bíblia, quando a defesa vai nesse caminho, eu adoro, porque aí eu volto para cima com também argumentos bíblicos para a gente debater. Mas eu confesso que eu tenho uma certa cautela, porque eu acho que religião e política é um assunto que você tem que ter muito cuidado para não explorar em plenário, né? Às vezes, ou até via, em algumas situações, um advogado começou a filosofar, citar autor filosófico, e um dos jurados era professor de filosofia, e na primeira citação eu olhei para o jurado, o jurado já falou assim, não falou nada disso não tem nada a ver. Então, assim, você acaba gerando um problema que não é necessário, é que nem o Thiago, um colega, promotor aqui também de Minas, o Thiago Ferraz, colocou aí. De fato, essa questão você tem que saber muito bem explorar e muito bem colocar, porque senão você gera ou uma empatia muito grande com o jurado, ou você gera ali um voto não, ele vai votar contra tudo que você quiser, porque fala assim, ó, não vem usar Deus aqui nesse lugar aqui não, ou ele vai falar assim, realmente temos que ser justos aqui. Então, eu acho que são temas muito delicados que eu tenho que pensar bem. Eu, normalmente, como estratégia de júri, eu utilizo no contra-ataque. Eu espero, se a defesa se utilizar desse argumento, eu volto para pelo menos rebater. Pelo menos rebater isso. Eu gosto muito, doutor Tiago, até aí em Coronel Fabriciano, acontecia muita coisa aí no plenário. Mandar abraço para alguns alunos, ex-alunos meus e amigos, o Madison Prates aí, um grande abraço para ele lá de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Aí, um dos réus, na hora do interrogatório dele, ele começou a falar muito de Deus. E ele falava muito de Deus e falava que adorava, que ele era muito temente a Deus e tudo mais. Isso daí, claramente, com o propósito de trazer a empatia dos jurados, né? Ele já tinha cara de novo. Aquele dia eu não consegui constituir um conselho de sentença muito bom. E tomara que não tenha nenhuma professora ouvindo aí a nossa live, mas as professoras, quando pegam o réu muito novo, elas olham um aluno e elas costumam ser um pouco complacentes ali com ele. E ela começou a trabalhar ele falando isso daí. E eu lembro que na minha fala, na hora que eu comecei os agradecimentos, eu já comecei cortando ele com a Bíblia também, nos 10 mandamentos, falando que cristão como ele eu também era e também tinha que respeitar os 10 mandamentos, e o quinto falava que não matarás. Então, cabia eu também preservar esse direito para também já neutralizar a postura que ele fez com os jurados, né? E aí eu preocupado, né? E foi um júri difícil, porque ao final, 4-3, a gente... Era até o doutor Bruno ainda, era um júri que aparentemente falei, doutor Bruno, hoje eu quero ver o senhor tirar leite de pedra. E realmente ele conseguiu 3 votos ali que eu falei, olha, tirou leite de pedra, porque era um caso emblemático aí. O Brunão, geralmente, ele sempre aparece na live aí, mas hoje ele tá sumido. E o 4-3, para quem não, né, não tá habituado com o júri, eu acho que é o pior resultado que tem. Todo mundo fica na emoção, né? Todo mundo na emoção, vai tirando voto por voto. Na hora que chega no 3-3, o último voto é um silêncio, é o coração que começa a explodir, aí absolve ou condena, sim ou não. Aquilo ali eu acho que é o auge do júri. E na advocacia a gente fala muito, principalmente agora, ultimamente eu tenho visto muito essa expressão, estado de júri. A doutora Cristiana se faz presente, a sócia do doutor Bruno, deixar um abraço para ela. Mas e eu queria saber, doutor, se com vocês também têm essa sensação, porque às vezes o promotor, por mais que ele está habituado e faça júris diariamente,
Na advocacia a gente tem aquele estado de espírito que na semana do júri, por mais que você consiga fazer 3 plenários, você não é a mesma pessoa. Aquela semana você está ali compenetrado, você está focado, sua cabeça está voltada ali para o júri e você sai realmente de si para entrar naquele estado ali do julgamento para tentar levar o máximo. Eu queria saber se isso acontece com vocês também. Ah, com certeza. Doutor Tiago, tem muito colega aí, promotor de justiça, doutor Tarek, doutora Marília, doutor Alisson também, que é advogado. Mandar um abraço para eles aí, prestigiando. Porque não é fácil não, doutor Tiago. Tem que aplaudir esse povo na sexta-feira à noite. Ouvindo essa Sexta-feira. resenha aqui, é só... Vou falar pra galera. Eu tô tomando minha aguinha aqui, viu, gente? Eu tô na água aqui. Ó, vou falar, vou pedir pro pessoal o seguinte, porque vai chegando no final da live, a galera depois vai dispersando, vai saindo. Pessoal, como uma forma de, né, de carinho, e a gente faz aqui é bater um papo, levar o conhecimento para todos. Depois marquem aí, tira o print, marca a gente né, vai ter maior satisfação aí poder repostar, porque realmente é muito prazeroso para nós e também trabalhoso parar uma sexta-feira, a gente deixar a família, né, esposa, filho, para a gente poder aqui trazer essas informações e fazer essa resenha para vocês. É muito bom, tio Thiago. E é bom que assim, é uma sexta-feira e a gente está falando do que a gente gosta, né? Um abraço para a Cristiane lá de Turama também. Turama foi uma comarca que eu passei correndo lá, mas foi marcante, pessoal muito bacana. Essa questão do estado de júri, doutor Tiago, eu acho que quem melhor responde era a minha esposa, que eu tinha que chamar ela aqui para falar, porque ela sabe o tanto que eu fico pilhado, eu me envolvo demais no júri, eu me concentro, eu fico estressado. E a gente fica assim, assim como o senhor tem a cobrança, que eu acho que deve ser tanto quanto a nossa, né, do cliente ali, o assistido, de dar o melhor para ele e mostrar o resultado, nós ficamos, eu particularmente, fico pilhado demais, fico assim, extremamente estressado, tenho que controlar a minha imunidade, porque esse estado de júri, ele envolve a gente de uma tal forma nas nossas convicções, vocês aí nas teses defensivas, crendo realmente que vamos tentar emplacar a melhor tese, vamos demonstrar ali para o júri, que isso envolve a gente de uma forma e a gente fica a semana toda pensando como que eu vou iniciar o meu discurso, que hora que eu vou utilizar isso, como que eu vou inserir, porque a gente se preocupa muito, né? E no início da carreira, eu não sei como que funciona. A advocacia, provavelmente, você consegue controlar um pouco os casos que você vai atuar, né? Mas nós, no início de carreira de promotor de justiça, vários colegas estão aí, são provas disso. O promotor de justiça, o preparo dele, eles levam em conta, você passou no concurso, você está apto para exercer qualquer coisa. Então, vai para a comarca, você chega na comarca, o processo está lá, boa sorte, vai fazer o júri. Então, a gente não sabe nem o jeito que começa, o jeito que fala, como que faz, e a gente chega no plenário e vai aprendendo, né? Vê os bons advogados, que eles atuam, os colegas, como que atuam. E eu estou falando isso porque esse estado de júri é tão relevante, porque a gente constrói o roteiro, e quando a gente se envolve ali no plenário, aquele roteiro, na hora que você viu, já foi para lá e você já está falando coisa que não estava nem no roteiro, aí você tem que pegar de novo, voltar aqui para não se perder. Porque a gente se envolve tanto e eu tenho certeza que vocês se envolvem mais do que, se não igual, mas muito mais do que a gente, né? É verdade, a ansiedade toma conta. A noite anterior do júri, você não dorme bem, muitas das vezes, 3 horas da manhã te dá um feeling, falei, pô, vou falar isso no júri. E então, assim, você acorda já, você tem um roteiro, tudo pronto, aquilo que você falou, você faz uma programação para fazer uma apresentação nos moldes, na hora que chega no momento é outra coisa. Engraçado você dizer isso que eu estava conversando com o doutor Guilherme, promotor, na última live, e o primeiro júri dele foi comigo. E aí ele chegou antes e foi o que você disse, ele falou, nunca fiz, doutor, um júri, e vamos na boa aqui, pega leve e tal. Eu falei, não, doutor, tranquilo, eu era da Ativa e Timoto. Falei, não, pode falar, não vai ter a parte, nada. E tinha um colega que era constituído. Nos 10 primeiros minutos de fala dele, ele já deu tapa na mesa, excelência, pela ordem. E aí o doutor Guilherme ficou assustado e tal. E aí que ele pegou o ritmo do júri. Mas é verdade, não tem uma formação para o júri, né? A gente tem a vocação e vai aprendendo.
Doutor Tiago, é até bacana você falar isso, porque assim, eu me lembro nos meus primeiros júris, e aí a gente é designado para os júris, a gente não escolhe muito, né? E eu fui designado para um júri em Caratinga, e eu muito, literalmente, Juninho, assim, Juninho. Com o tempo você vai aprendendo a lidar no plenário com as situações. E eu fui fazer um júri em Caratinga, era um júri de prova totalmente indiciária, né? Dificílimo o júri, quatro réus, e então tinha 4 advogados diferentes, cada um com a sua tese. E eu fiz a acusação muito técnica, muito tranquilo, né? Muito educado ali, achando que a recíproca seria verdadeira. E, e ali eu aprendi, eu aprendi a utilizar a réplica no momento oportuno, porque nesse júri me marcou tanto que eu fiz a acusação na defesa, os advogados foram ali no nível, né? Mantiveram a cordialidade. E aí eu resolvi, início de carreira, a gente acha que tem que voltar sempre para a réplica. Eu quero voltar, tem que rebater isso daqui. E voltei para a réplica e era eu contra 4. Eu estava cansado, achei que não tinha que falar muito para não cansar o jurado. Voltei, falei coisa de 20 minutos e dei mais 2 horas para eles. Na hora que eu voltei, dei 2 horas para eles, eu não sabia nem de onde vinha, que era pancada de tudo que era lado, era jogar o processo em cima da minha mesa, eu não sabia nem como sair desse tipo de situação. E não por menos, no final o resultado foi totalmente favorável para a defesa. A gente foi votar os quesitos, era de madrugada já, os jurados, cada 4 séries distintas, né, cansados, o promotor apanhou tudo que é lá. Falei, se eu ganhar aqui hoje é por piedade, de dó deles, né? De falar, coitado do menino, apanhou tudo que é lá. Mas foi um divisor de água, porque eu acho que a gente aprende trabalhando, cada dia vendo os bons profissionais, como que você vai lidar com isso, que eu aprendi, apanhei nesse para aprender nos demais, né? E é verdade, a advocacia também é assim, o bom profissional ele tem que já estar calejado, já passou muita vergonha, já se decepcionou muito no tribunal do júri. Então é esse profissional que vai conseguir conduzir ali as estratégias e apresentar algo interessante. Você pega um advogado maduro que não tem conhecimento de plenário, tem maldade, às vezes não sabe utilizar o à parte, às vezes nós comentamos aqui da mídia referente ao tribunal do júri. Eu estou me lembrando de um caso que deu uma repercussão muito grande aqui no Vale do Aço, que foi na época do. Eu sempre conto esse caso, do fotógrafo que morreu, e esse processo depois teve uma outra pessoa que morreu que chama Pitote. E na época, no dia do júri, por se tratar de um repórter, a mídia veio em cima igual. Vem igual a louca. Aí, no dia do jornal, o jornal de maior circulação, colocaram na capa do jornal o nome do acusado, escrito assim, culpado ou inocente. Era a capa do jornal. Aí o pessoal correu lá no júri, falou, doutor, viu o jornal hoje? Falei, pô, não vi não, desse jornal aí. Segurei. E aí na minha fala, na época, quem tava fazendo a acusação era a doutora Juliana, que muito boa de plenário também. Aí peguei o júri, peguei o jornal e apresentei para os jurados. Falei, ó, a influência é tanta. Ele já entrou aqui condenado, sem qualquer meio de defesa, que o próprio jornal já sentenciou eles. Peguei o jornal e mostrei. Aí o promotor, doutor, pela ordem, não juntou, não pode, a matéria do dia. Eu falei, não, doutor, eu era o doutor Vitor. Falei, não, beleza, vou guardar o jornal. Mas enfim, já tinha mostrado para o jurado. Falei, tira isso da cabeça dele agora. Então, júri de repercussão, se você não souber controlar e apresentar, você vai ser engolido com certeza. E o duro que esses júris, né, doutor Tiago, assim, tanto para acusação para defesa, tem alguns casos que a própria defesa já chega assim, não, esse caso aqui está muito complicado, vou tirar leite de pedra. E às vezes a acusação também acha assim, não, esse caso aqui está complicado para conseguir uma condenação, o advogado vai trabalhar bem, e surge aqueles resultados que ninguém espera, assim, no júri, né? A gente fala assim, opa, eu lembro, eu acho que foi até o último júri que a gente fez junto em Coronel Fabriciano, o senhor me corrige se estiver errado, que envolvia cinco réus, né? Acho que era 5 réus, o senhor Isso, estava isso. por 3 e o doutor, o coronel, né, Coronel Constantino. tava por outros 2. E foi um caso interessante porque... E até nesse caso, depois desse caso, eu comecei até a me cuidar nas minhas denúncias,
por questão prática e não de técnica. Nas denúncias, normalmente faz por ordem alfabética os acusados, e eu faço hoje diferente. Eu falo assim, olha, quem tem mais elementos aqui, quem que eu quero que vote primeiro, até por uma questão de neurolinguística, que eu acho que tem uma percepção importante. Se o primeiro quesito a ser votado, o jurado absolve, tem grande chance de manterem o mesmo raciocínio. Então, Puxa o eu tento sempre raciocínio, né? trabalhar que o primeiro que seja votado é aquele que vai condenar, porque vai que tem um jurado em dúvida ali na hora de votação, ele aguarda o resultado do primeiro. Se no primeiro sair, ele muda o voto e a gente consegue fluir. E nesse júri em específico, não sei se o senhor se recorda, tinha um lá que tinha elementos. Chegou uma seguidora aqui que veio. Ah lá, linda. Ah lá, filho. Manda beijo, beijo, beijo. Testou. Esse Eu caso lembro. foi bacana que. Só para fazer lá dentro, porque nesse caso eu até achei interessante aquela estratégia que o senhor adotou, que eu até conversei, de um dos acusados não comparecerem, né? O senhor colocou até a plaquetinha lá, falou assim: olha, ele exerceu o direito dele de não comparecer no plenário. E ele pediu para não trazer ele para o plenário, até porque tinha um áudio, né, da voz dele, e certamente eu ia macetar aquele áudio da voz dele para imputar ele. Eu acho que foi esse caso, não era? Era esse caso, não? Foi esse caso. E o engraçado desses júris hoje é muito comum, principalmente as provas serem áudio de WhatsApp ou talvez uma interceptação. E aí a gente pega o cliente e conversando com o cliente ali, não esse caso específico, não era o cliente, mas conversando com o cliente a gente vê uma semelhança entre a voz e, pô, fica em silêncio, né? Resguarda, utiliza o seu direito de permanecer em silêncio. Aí chega em plenário, às vezes pega alguns juízes que já sabem já, né, da malandragem e começam a perguntar para ele, você vai responder? E tentam insistir para ver se ele fala alguma coisa. E às vezes ali na inocência ele, não, doutor, não quero responder. Falou. Então o ponto dele, aí passa o áudio. Se fazer a comparação ali, ali já era. E esse júri foi um desses. Falei, não, fica lá no presídio, lá é melhor do que você vir aqui. Não, foi uma estratégia muito boa, porque, de fato, sim, eu ia macetar ele com o áudio, né? Eu ia passar aquele áudio umas 12 vezes, porque era um áudio que tinha confissão da prática do crime, né? E imputava o autor do áudio ao cliente. E o senhor tirou ele do plenário, né? Nem vem, fica aí. E foi bacana, porque até me surpreendeu o resultado. Eu lembro que foi condenado alguns, outros foram absolvidos, né? E até a gente conversando depois, o que a gente achava que tinha mais chance de ser condenado foi absolvido, e o que tinha menos provas ali foi condenado. É a percepção do jurado trabalhar bem. Eu não sei a sensação do senhor, eu acho que para a defesa nesse ponto é um pouco complicado, quando tem mais. Porque vocês têm que dividir. Quando é um advogado só com a mesma linha, eu acho que é mais fácil produzir. O problema é um prato cheio para a acusação quando tem mais de um advogado e eles vêm com linhas antagônicas. Aí, para nós, a gente consegue fazer bem explorar bem essa questão aí, até a divergência da defesa. É ruim, eu acredito que seja ruim. Não, é péssimo, porque a gente tem que fracionar o tempo estrategicamente, às vezes, não são todos os advogados que estão ali que estão alinhados para a gente conseguir fazer uma estratégia e caminhar junto, ou falar, ah, não, eu vou seguir esse caminho, eu vou seguir o outro. Falou, pô, tem 20, 30 minutos para falar, e nesse tipo de júri é o que eu falo para o pessoal é o seguinte, ó, é tentar fazer o promotor vir à réplica. Se ele vier à réplica, nós vamos ter mais um tempinho, a gente consegue fracionar para estrategicamente fazer. E aí, conhecendo alguns promotores, a gente sabe que de regra eles vêm, outros não. Quando a gente começa a sentir, falou, ele não vai vir para a réplica. Aí, meu amigo, falou, começa a apertar ele, começa não a xingar, mas começa a provocar ele, ao ponto dele falar, poxa, o advogado está fazendo um absurdo, eu vou ter que voltar para a réplica. Aí nós vamos ganhar mais 2 horas, porque senão nós estamos ferrados. Como colocar, né, mais de um réu, 2 horas e meia, fracionados, aí vamos colocar 4 réus, vai dar na média lá de
30, 40 minutos para você falar de um processo de 3.000 páginas. E aí isso para a defesa é um prejuízo incalculável. E vendo isso com o tempo, hoje, nesse tipo de situação, meu retorno para a réplica é excepcional. Assim, eu depois da experiência de Caratinga, meu retorno na réplica para tomar pancada, eu penso muito bem para voltar na réplica. E eu acho interessante que, assim, até o senhor falando que tem um advogado, acho que era de Caratinga, chama Rodrigo. Acho que é Rodrigo. Até eu acho que nós fizemos um júri junto, não sei se foi o senhor, mas ele fez até em Coronel Fabriciano no último tempo. Ele tinha o hábito de falar assim: olha, não sei se o Ministério Público retorna na época, mas eu espero que retorne até para esclarecer esse ponto que o doutor deixou em aberto. Eu falei, mas não volto, não vou dar aspas, não. É Já vi. complicado. Não, já vi colegas atacando assim, pessoalmente, falar, ó, Vossa Excelência não tem a competência de voltar para a réplica para vir demonstrar que essa prova não é verdadeira e joga o processo em cima do promotor e fala, não, isso é um absurdo, e vai tentando minar ele até o ponto dele falar assim, pô, aí prevalece o ego, né? Então, o que eu sempre falo, pessoal, o Tribunal do Júri não é um lugar em que você tem que ter o ego aflorado. Ali a gente tem que ter a simplicidade e a sabedoria de no momento certo você falar ou apartear ou não. Porque se você pegar a pilha, já teve júri em que, estrategicamente também, alguns promotores me conhecendo, falou assim, não, hoje eu vou testar esse baixinho aí, ele tá demais. E começava a me mastigar e me provocando. E você quer matar o seu debatedor, se ele tiver num dia... Porque júri também, eu acho que a gente tem muito do dia, né? Então, assim, é algo muito sentimental. Tem dia que você acorda, você está numa inspiração, você tá voando. Agora, tem dia também que você tem seus problemas pessoais. Obviamente que a gente separa a parte pessoal da parte profissional, mas tem dia que você vai chegar ali e sua cabeça também não vai estar boa. E aí, nesse dia que você não tiver com a sua cabeça boa, vai aparecer um abençoado para te provocar. Aí, nesse dia, você pega a pilha. Pegou a pilha no júri, já era. Aí você descobriu o ponto fraco do seu debatedor, você vai ficar mastigando ele ali ao ponto dele perder estrategicamente a visão do processo, e aí você vai trabalhar, né, de uma forma que você queira, usando o seu próprio adversário e não as provas dos autos. Ô, doutor, mas isso daí é bacana o senhor falar. O senhor fez muito júri comigo e até, eu acho que até o doutor Rogério, que fez júri comigo, escreveu aí que minha educação é uma arma que eu utilizo a meu favor. Mas até por uma postura minha, eu nunca fui de buscar aquele perfil beligerante, da gente ficar se atacando no júri, porque eu acho que desgasta todo mundo e isso não serve ali. Uma estratégia que não tem como o adversário fugir, que é do elogio. E aí, eu sempre elogio o adversário no sentido, não, o caso é tão complicado para a defesa, tão complicado para a defesa, que não por menos hoje tem um grande advogado aqui para defender o acusado. E aí tem vezes que isso daqui eu faço muito, assim, quando eu vejo que a única tese que tem para ser sustentada é a legítima defesa, eu utilizar, o doutor é tão bom que ele é tão bom que eu sei que ele jamais vai suscitar legítima defesa num caso desse daqui, porque é tão absurda a legítima defesa que o doutor é tão bom que ele não vai manchar o currículo dele suscitando uma... Então é o tipo de... Você chama o adversário, mas ele não tem condição de ir para cima contra você, porque se ele for contra você num elogio, se ele bater firme em você, já gerou uma... O jurado já acabou com a empatia que ele tinha com o advogado. Porque você, pô, tá elogiando, tá criticando. Então, É assim, verdade. eu acho que é uma estrutura, assim, muitos advogados hoje trabalham dessa forma de buscar o elogio. Eu vejo muitos advogados falando assim, ó, quando eles não querem um contato comigo, por exemplo, assim, ó, doutor Roberto não tem culpa de nada, ele está vindo fazer o plenário, ele trabalhou com as provas dos autos, culpados são os outros que fizeram aí a instrução, que fizeram a denúncia, que não viram, e sabe explorar bem isso daí. Eu acho bacana essas atitudes e eu vou aprendendo bastante a forma até de como a gente vai sair desse argumento, né?
Vocês, os advogados, a classe dos advogados que atuam no plenário do júri são muito competentes e muito bons, e isso estimula que a gente cada vez mais esteja preparado para enfrentar vocês, né? Não, o doutor Rogério, ele tá mandando um abraço aí. Hoje, conversando com ele mais cedo, eu fui surpreendido, porque ele é da trincheira, é das antigas. E ele me confidenciando que está estudando para o concurso do Ministério Público. Aí eu falei, pô, quase que eu peguei aquela charge do. Falei, pô, depois de 200 juros juntos, pô, que nós já carregamos Nibeca de condenação, absolvição. E, infelizmente, pegar aquela chave do Batman lá e dar um tapa na cara dele. Falei, vai dormir, rapaz. O bacana disso, ô, doutor Tiago, o bacana disso é que eu vejo, aliás, sim, né, já fiz júri com assistente de acusação. E o vem para o lado da acusação, o advogado do assistente de acusação, ele tem muito mais sangue nos olhos que o promotor de justiça. Eu tenho que falar assim, doutor, Verdade. calma, Dá não uma é assim segurada. não, uai. Não, vai devagar. Uai, que vai me comprometer, calma aí. Eles vêm com muita sana, não sei, na vontade ali de ir com a finca mostrar o trabalho. Aí tem que dar uma segurada. Eu falo assim, doutor, calma, senão não. Uai, justiceiro agora? Que isso? É, você virou de lado, você virou a chave muito rápido, né? Uai, tá doido? Que é isso? Eu tô um tema até interessante. Eu queria te perguntar, assistência para vocês na condição de promotor. Então, vocês acham que ajuda ou às vezes atrapalha ali? Ô, doutor, eu particularmente depende muito do bom profissional. Tu tá atrelado a bom profissional. Tem advogados que são muito competentes e o assistente de acusação, quando ele faz um bom trabalho, ele traz informações que, por vezes, nós, seja pela correria do trabalho, da dinâmica, a gente não consegue acesso. Informações pessoais da vítima, da família dela, que são relevantes, o senhor sabe a importância desses dados ali no plenário do júri, que o promotor não tem. E aí eles têm algumas espécies de informação que não chega para a gente, até por ter um contato, até pela relação ser um pouco diferente, e isso ajuda, agrega demais em termos argumentativos. Mas eu também já fiz júri com assistente de acusação que eu quase comecei a registrar na ata as nulidades, né? Porque o artigo 478 lá, ele falava da algema, ele falava da roupa do réu, falava das decisões da pronúncia. Eu falei, doutor, vai acabar com o júri. E até brinquei com a defesa, falei assim, ó, o maior trunfo da defesa hoje no júri é o Foi assistente de assistência, acusação. né? Foi É contratado até pela interessante defesa. isso daí. É até interessante, doutor, porque nesse dia eu fiz um discurso e tem gente que não gosta de fazer os agradecimentos, aquele discurso inicial. Eu utilizo ele para já gerar naquele momento uma empatia do jurado. Eu sempre faço uma entrada muito forte ali no meu discurso. E nesse dia eu fiz uma incursão na história do Ministério Público para falar a diferença entre assistente de acusação e a função do Ministério Público, que o Ministério Público era um órgão estatal e que quando traía para ele a responsabilidade da pretensão punitiva, era para tirar a espécie de vingança privada do particular e dar para um órgão de autonomia. Porque eu sabia que o assistente de acusação estava com muita sede e ele queria pegar o cara de tudo que é jeito, estava enfiando uns bombonzinhos ali no discurso dele. E eu falei assim, olha, gente, ele está aqui, ele vai falar tudo, mas eu não tenho nada a ver com ele. Vocês confiam no que eu estou falando aqui. Graças a Deus deu tudo certo, porque eu estava morrendo de medo de um processo simples, o réu ser absolvido. E já teve caso de gerar ali um atrito em razão da divisão do tempo ou com assistência tranquilo? Geralmente, como é que o senhor conduz isso aí? Doutor, muito tranquilo, assim, toda a minha parte, eu tenho muita humildade de ouvir o assistente. A maioria dos assistentes, quando tem assistência, eles procuram o promotor antes, até para trocar uma ideia. E aí eu sinto a segurança no profissional para ver. E a gente, quando eu vejo que o assistente está muito a par do processo, é um cara muito profissional, normalmente eu divido. Quando tem, nunca tive problema de divergência.
passo ali 30 minutos, 20 minutos, a gente estrutura um discurso, nunca tive esse problema, eu acho que são muito profissionais e compreendem bem ali o nosso papel. E eles vêm, né, com o esforço de sempre endossar a palavra do Ministério Público. E alguns eu até brinco, estou anotando aqui o que o senhor está falando na cena de acusação, que eu vou escrever quando você estiver na defesa, tá? Na Eu vou defesa. escrever essa frase aí. Eu recentemente fui fazer um júri com um colega e o colega que é da cidade, ele vai fazer assistência na própria cidade. Eu acho que ele tem um problema grande porque a gente já sabe, né? A gente já fez júri com ele. E aí eu comecei a matar ele ali. Eu falei, pô, doutor, mas semana passada nós fizemos uma audiência, tinha um posicionamento diferente. Aí hoje você está sendo contratado pela família, você está defendendo agora. Que lado que você está? Você tem que definir a sua parte aí do processo penal. Mas isso é bem interessante. Então, eu acredito que a gente já deve estar. Aquilo que nós brincamos, né? No início eu disse para o doutor Roberto, eu falei assim, ó, é uma hora, mas na hora que a gente começa a bater um papo ali, já o tempo voa e a gente acaba não percebendo. Então, o papo é bom, passa rápido. Eu acredito que a gente já está chegando aí a quase uma hora, deve estar faltando aí alguns minutos. E para evitar, né, que o Instagram corte aí a nossa live sem a gente poder, se a gente ter essa possibilidade aí de despedir, fazer as considerações finais aqui. Eu queria deixar registrado aqui mais uma vez o agradecimento e dizer de coração mesmo, eu conheço muitos promotores, já trabalhei com muitos promotores, mas poucos com a humildade, com a responsabilidade e o respeito que o senhor tem com a defesa em plenário do júri. Seja por estratégia ou não, é algo cordial e que, de fato, eleva não só a sua pessoa, né, a pessoa humana, mas o profissional que está ali realizando o trabalho. Então, eu fico feliz em o senhor ter aceito o convite, em poder participar aí desse bate-papo comigo e sinta-se já convidado para sempre que quiser a gente fazer esse bate-papo aí, falar sobre júri aí nas redes sociais. Doutor Tiago, eu que agradeço o convite, eu fico muito lisonjeado pelas palavras. O senhor sabe, o grande problema de fazer júri também com o senhor era pela educação, o senhor ficava aquele jogo de cordialidade, mas eu acho que, na verdade, essa cordialidade não era nem uma estratégia, mas muito mais pelos seres humanos que nós somos e o respeito que nós temos, tanto que nós acabávamos o júri, o senhor sabe que eu era muito aguerrido, o senhor também muito aguerrido ali, e a admiração era pelo fato de ambos serem muito profissionais ali na condição do trabalho. E quando a gente saía do plenário, a gente sempre foi muito transparente nas conversas, e isso é o bacana que muitos não veem, acredito que a relação de promotor e advogado é aquela relação de briga constante, pelo contrário, nós somos muito profissionais e sabemos conduzir muito bem isso daí. Eu fico muito lisonjeado pelo convite, infelizmente aquele roteiro que o senhor me mandou, a gente falou pouca Não, coisa aqui, mas nada. eu acho que foi bacana porque numa sexta-feira à noite era para resenhar mesmo e a gente contar nossas experiências. E aí é bom porque a gente deixa o gancho para uma segunda e a gente fazer a segunda parte. Tem vários Verdade. colegas aí também, doutor Tiago, que participaram da live, que são colegas muito mais competentes do que eu aí como promotor de justiça e que podem com certeza contribuir ainda mais. Fica aí, depois eu passo contato para o senhor, colegas que são exemplos e referências para mim aí como profissão. Aproveitar só, doutor Tiago, para agradecer o pessoal que numa sexta-feira realmente só os fortes aqui e tive o privilégio aqui de ver a Cristiane, a Thaís, que foi minha estagiária e minha amiga lá de Timóteo, depois nós nos encontramos novamente lá em Coronel Fabriciano, a Dani, que trabalhou comigo lá no Mato Grosso do Sul, todo mundo que acompanhou aí, vai passando, a gente não consegue ver os nomes, mas eu fico muito feliz deles voltarem aí e falarem alguma passagem minha em algum momento. Eu fui itinerante, fui árbitro, fui professor, fui assessor, cada hora um lugar diferente, e é bom que cada lugar que a gente passa, a gente deixa amigos, né? Eu deixei amigos aí em Coronel Fabriciano e espero um dia voltar, não para fazer júri, mas para a gente sentar, fazer um churrasco, para comer com calma, sem briga, sem nada. Então, foi um prazer, viu, doutor Tiago? Muito obrigado. E peço desculpa para o senhor ter enrolado tanto para a gente fazer essa live, mas a gente continua sempre à disposição, porque é um prazer aprender aí com vocês. Foi um lugar que eu aprendi demais
o senhor, com o doutor Bruno, o doutor Rogério, o Constantino, que fazia a júri aí também, o doutor Willerson lá de Timóteo, pessoal aí que eu tenho um apreço muito grande pelos profissionais que são. É, e vou falar um negócio, assim, eu tive mais vitória do que derrota em Coronel Fabriciano. Senão o povo acha que eu tô amaciando vocês, é porque eu era muito bonzinho. O senhor sabe que eu não era bonzinho, mas eu consegui aí. Senão o povo acha É essa. verdade. Tá adorando Tinha, demais aí, ó. tinha resultado, mas é bom. E fica aqui também o convite a todos os colegas. O objetivo nosso, a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma de ao povo achar que promotor, advogado, que tem essa rincha. Pô, nós somos ali profissionais, estamos cada um exercendo a sua função, tanto a advocacia com os policiais também. Tem grandes amigos delegados, policiais, promotores, juiz, está aqui, doutor Luiz. Então, assim, o objetivo nosso é a gente fazer esse network, um aprender um pouquinho com o outro, compartilhar a sua história, e aí a gente, cada dia mais, aprender e levar esse conhecimento para frente. Ô, doutor Tiago, tá faltando uma live aí com o doutor Luiz, né? Fazer uma resenha do Galo, né? Pois é, já cobrei ele, vamos ver, vamos ver. Ele está ainda um pouco resistente, mas acredito que vai sair a live aí para a gente fazer uma resenha com ele. Combinado. Doutor Tiago, Então, obrigado, Roberto, viu? ó, forte abraço, bom final de semana, bom descanso. E aí, pessoal, todos que estão conosco aí, vamos para aquele segundinho aí para tirar a selfie, marca a gente lá, né? Os 2 segundinhos aí. Prendeu a respiração, já era, né? E marca lá que vai ser como um agradecimento aí. E bom final de semana a todos e bom descanso para todos vocês aí. Um abraço, doutor. Valeu, doutor. Abraço para todos. Até mais.